mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial, e a minha função aqui é anfitriar e receber histórias de mulheres para te levar a ter um novo insight, um novo pensamento e, quem sabe, gerar um movimento aí que gere frutos, resultados para a sua vida. E hoje o nosso tema é um tema muito lindo que vai falar justamente sobre isso, sobre resultados. A gente vai falar sobre a influência da autoestima, um papo sobre posicionamento e, por conta desse posicionamento, os novos resultados. E para falar sobre ele, eu estou aqui com a Maísa e com a Grace, Oiê! uma empresária. A Maísa, ela é de Joinville. Essa era uma informação que eu não sabia, mas para te deixar mais tranquila, que eu tô vendo que tu tá nervosa. Um pouquinho. Tá um pouquinho tensa. Empresária, ela é mentora, uma maquiadora maravilhosa, incrível. E a Grace, ela é uma executiva, mentora e influenciadora. Oi, gente. E a gente hoje, nós, né, três, temos a missão aí de te fazer pensar como a sua autoestima pode ser uma ferramenta para você ter um novo posicionamento e, por meio dele, atingir novos resultados. Grace, já que a Má tá assim, eu vou dar um tempo para ela, pro coração dela ficar calmo. Se familiarizar com o ambiente. É, isso. Mas depois da primeira frase, tudo flui. Tudo flui. Eu queria te perguntar, quando a gente falou sobre esse tema, o que te veio à cabeça, assim? Quando que foi que a Grace teve que dar um up na sua autoestima para mudar o seu posicionamento e ter novos resultados? Guria, olha que pergunta pertinente, porque semana passada eu tava pensando sobre isso, tá? Só pra te entender, né? E vocês todos aí, galera. Eu sou do mundo corporativo e eu trabalho nesse mundo corporativo desde os meus 15 anos. E no meu meio é muito masculino. Então, eu cresci vendo homens sendo líderes e eu sempre me via querendo ser uma líder também, né? Ser referência no mercado e tudo mais. E ao longo do tempo, eu comecei a me envolver muito com eles, vivenciando mais o lado yang, sabe o lado yang que a gente fala yin e yang, então, é esse lado yang, e eu acreditava que isso era normal. Então, o meu comportamento, até a forma de eu me vestir, a forma de eu me portar, era perante a isso. E aí, quando tu falou do tema, eu falei, gente, óbvio, eu sou obrigada a falar sobre isso, porque aconteceu de fato na minha vida. Faz uns 3, 4 anos, eu sempre fui da parte de liderança, da parte de gerência e tudo mais, mas eu queria muito era mostrar para o mercado, porque apesar de ser nosso mercado corporativo, ali no lado financeiro, serem muitos homens, né, como líderes, existem muitas mulheres no nosso negócio. E elas querem ter voz. E eu comecei a perceber que para eu chegar lá, eu não tinha que ser o meu lado yang, eu tinha que ser mais feminina, o jeito de eu me vestir, o jeito de eu me portar e tudo mais. Então eu procurei ajuda para isso, para eu investir mais no meu comportamento, na minha autoestima feminina, para alcançar o que eu gostaria, que era a superintendência na época, né? Eu era gerente, e deu certo. Então, eu acredito que esse comportamento que a gente tem, principalmente de vaidade, o vestimento como um todo, a forma de se portar perante a nossa vida é importante e essencial, né, para o nosso dia a dia. Sim, a autoestima não está ligado apenas com a aparência, mas sim com o jeito que você se enxerga. Exato. Quais são as verdades que você anda falando sobre você mesmo, né? Então, assim, a gente adota, né, umas frases, eu sou isso, eu sou aquilo, e esse eu sou é condizente com o que você realmente quer ser nesse momento, né? É para esse lugar que você tem orgulho, que você olha e diz, cara, sou uma mulher incrível porque eu faço isso, aquilo. Então, a autoestima, para algumas, né, pode ser isso, buscar um lado mais feminino. E trabalhei a vida toda na força, né? Tomei todo o meu pai, honrei toda aquela força, e daí, de repente, me vejo sem o feminino aflorado, né? Que é tudo isso que a gente, o cuidado,
Hoje eu fiz uma apresentação do Mulheres UOL e uma das coisas que a gente menciona lá no começo é o branding, são as cores, né. Por que que a gente escolheu o rosa? Ah, cara, o rosa conecta com a mulher. E por que que o laranja? Porque traz inovação. Então, tudo pode ter um sentido, né. Quando você tem essa inteligência, você usa as coisas ao seu favor. A forma de você se vestir, a forma de você maquiar, a forma de você conversar, né? E daí, no teu caso, tu trouxe o feminino para poder comunicar com mulheres que talvez te viam como, nossa, a Uhum. Grace, Aham, tá lá exato. longe, né? Então, eu quero um relacionamento com elas também, né? E dar um passo nessa direção. Mas eu fiquei com vontade de te perguntar, em relação à autoestima, como que tu vê que o teu trabalho, né, o teu dia a dia com as mulheres funciona, assim? Como que tu trabalha nelas a autoestima? O que que tu entende por autoestima? É, vou pegar um pouco do gancho que eu estava falando. Eu vim de uma. A minha mãe, ela praticamente criou eu e minhas duas irmãs sozinha. Então, a minha mãe teve que ser o homem e a mulher da casa. E Uhum. por muitas vezes a minha mãe era a força, e eu notei que conforme eu fui criando, conforme eu fui trabalhando e fui tendo mais uma noção da vida adulta, eu senti que eu estava enrijecendo um pouco, porque eu queria ter essa força, queria ser essa mulher forte. E aí a maquiagem ela veio para mim como um quebrar, sabe? Foi ali que eu descobri que a mulher ela precisa ter o encanto dela, sabe? Uhum. E aí eu trazer isso para minha cliente é muito especial porque eu consigo, às vezes, hoje chegou, estava cansada, estava, né? E aí eu te maquiei e dali tu saiu com um sorriso. É esse o meu objetivo, sabe? É eu trazer essa mulher que tem dentro de ti, que às vezes o dia não tá legal, a semana não tá boa, as coisas não estão fluindo, mas ela vai se olhar no espelho e ela vai se sentir a mulher mais bonita do mundo. Uhum. Então, ela sai dali com um posicionamento diferente, ela sai dali com uma postura diferente, e é isso que eu gosto de trabalhar, sabe? Ela sai dali para vencer o mundo, né? Uhum. É como se fosse cada um veste sua armadura, né? E pra gente, às vezes, a gente precisa olhar para o espelho e dizer: tô pronta. Eu posso encarar uma reunião olho no olho porque eu tô me sentindo bem, eu Uhum. tô cheirosa, eu tô com uma roupa que eu tô confortável. Então, é isso. É o se cuidar nesse nível, né? De tu ir pro mundo com a certeza da tua verdade, com a certeza de que tu tá pronta para encarar aquele monte de pessoas que talvez vai te olhar de N formas e vai encontrar um problema, vai te julgar, mas não, você tá no seu posicionamento, Uhum. você tá entregando ali o teu melhor naquela situação. Às Opa, vezes. até desculpa até te interromper, Maia, mas é bem essa questão da autoestima, é tu se conhecer interiormente, né? Uhum, Encontrar o teu eu, saber o que que você de fato gosta, se amar, se encontrar, pegar aquelas frustrações e trabalhar ela, né? Porque é muito difícil quando a gente fala de autoestima, porque ela é muito mais além, ela de fato é sentir, é o sentir. A partir do momento que você se sente, você se sente bem, você se ama, você sabe que você tem a autoconfiança, minha filha, você vai em qualquer lugar. e a autoconfiança junto com a autorresponsabilidade, né, Nossa. entendendo que você é responsável pela forma como você se sente. Uhum. Daí quando você traz essa responsabilidade para si, você arranja ferramentas, talvez seja na hora antes de eu gravar uma coisa que vai me desafiar, eu vou me preparar esteticamente, eu vou lá vestir Uhum. a minha armadura, a minha melhor versão para ir pronta, né. É, e a maquiagem, tu consegues comunicar de N maneiras. Por exemplo, como eu vinha para cá como maquiadora, eu queria comunicar o meu lado criativo. Então, eu fiz questão de fazer uma maquiagem um pouco mais colorida, um pouco mais diferente, um pouco mais alegre, né? Se eu quisesse passar uma coisa mais de força, eu já passaria um batom vermelho, Uhum. já faria uma coisa mais clássica. Então, a maquiagem, tu consegues
brincar com esse meio de comunicação. Depende do que tu queres comunicar no dia, tu consegues usar na maquiagem, sabe? Até a postura fica diferente, o teu jeito fica diferente, a maneira como tu se porta é totalmente diferente. Uma coisa que eu gosto, né, porque daí eu conheço a tua história e que eu lembro que a gente conversou, é que tu falou assim, e daí tem muito a ver com autoestima, né, que muitas maquiadoras boas e que poderiam viver da maquiagem, elas não vivem dela, Uhum. né, que elas usam a maquiagem como uma renda extra. Queria te perguntar isso, assim, como que a Maísa mudou a sua autoestima ou olhou para si e disse assim: "Eu posso, eu consigo", para viver de uma coisa que vibra teu coração, enfim? Então, eu já trabalho com maquiagem há 13 anos. Já maquiava antes, assim, amiga, irmã, eu mesma. E lá atrás, há 13 anos atrás, profissão maquiadora não era como é hoje, né? Era uma coisa muito sábado e olhe lá, era uma maquiagem mais para festa. Então, quando eu comecei, eu também fiz da maquiagem um hobby. Era Uhum. uma coisa para ser um extra, assim. E eu vejo que hoje em dia tem muita gente começando que faz a mesma coisa, só que hoje a maquiagem ela te possibilita vencer muito mais do que uma profissão. Pera. Por exemplo, conheço maquiadoras que estão começando, que trabalham em outro ramo, que não é a paixão delas, mas Uhum. elas acham que elas não vão conseguir Mas paga as viver da contas. maquiagem. Então, elas pagam as contas com aquele trabalho que não são felizes. Uhum. Não é o chamado delas, né? E hoje eu vejo que como é importante assim eu mostrar a minha história para essas pessoas, o caminho das pedras para elas, que elas não precisam se esconder tanto, elas não precisam fazer da maquiagem um hobby, elas podem fazer sim de uma profissão. E aí eu tenho mentorado cada vez mais maquiadores iniciantes para fazer desse trabalho explodir. Uhum. Fazer disso, porque hoje eu trabalho de segunda a sexta, de segunda a domingo, desculpa. Segunda a domingo, eu não preciso trabalhar só final de semana, eu trabalho todo dia da semana se precisar. É Uhum. verdade. E eu lembro que eu sou uma das amigas lá de 13 anos que ela maquiava gratuitamente. E às vezes eu ligo pra Maia, eu mando mensagem pra ela e ela me manda mensagem, às vezes a gente mega na correria, a gente não consegue falar, não consegue se ver. E eu falo, amiga, o que tu vai fazer hoje? Amiga, tô trabalhando. Eu falei, cara, tem maquiagem, quem é que se maquia na quarta-feira? Eu fico me perguntando, ela assim, amiga, é foto corporativa, é aniversário, é foto grávida, né? Gravação de Gravação de podcast. podcast. Segunda-feira às 11 a gente se maquiou. É, eu trabalho todos os dias, se deixar. Eu trabalho de madrugada, de manhã, à tarde, à noite. E daí, por que que isso tem a ver com autoestima, né? Porque em algum momento tu teve acreditar que isso seria uma possibilidade e ir atrás, né? Que é isso que tu fala, o caminho das pedras, né? Como tu construiu um público que é um público diverso, que não tá atrelado ao final de semana ou a grandes festas que talvez estaria, formatura só final do ano, casamento só, então, né? Como que mescla esse público, né? Eu acho que o fato de eu me posicionar em relação a isso, o modo como eu me mostro em relação a isso. Tipo, eu todo dia mostro que eu tô fazendo maquiagem, todo dia eu mostro que tem alguma cliente, mostro as fotos. Eu sempre faço questão de adicionar a fotógrafa, e aí eu pego fotos dessa fotógrafa e eu posto lá. Então, eu sempre mostro assim. Eu tenho clientes que começou comigo porque foi fazer maquiagem para um casamento. E aí ela viu que tem uma fotógrafa que faz foto de família. Aí ela foi, chamou a fotógrafa e vai fazer a foto de família. Aí ela vê que tem foto corporativa. Aí ela vai e faz foto corporativa. Então, eu começo a abrir esse leque para todo mundo, porque às vezes a cliente não sabe, mas tem N possibilidades que ela pode. Não precisa ser só um evento, né? Uhum. E aí, sobre a autoestima ali, é muito engraçado que o corporativo tem minha paixão, né? Eu amo fazer maquiagem corporativa. Eu sempre, toda vez que a cliente ela entra no meu estúdio e é foto corporativa, eu sempre saio de lá com algum aprendizado, porque é diferente quando tu vai se arrumar, se preparar para tirar fotos para o teu negócio.
Uhum. O brilho no olhar é diferente. E normalmente elas fazem eu faço a make para elas irem para fotógrafa, né? E elas saem de lá, ai, eu preciso arranjar um jantar, ai, eu preciso porque Aham. elas se sentem tão lindas que elas precisam mostrar aquilo, aquela beleza delas, além da fotografia ali do corporativo, né? Verdade. Quem nunca ficou com pena de tirar a maquiagem no final do dia, né? Arrancar os Fala cílios. pra ela que não pode, Dormir de que make quer dormir. jamais. Graci, tu chegou aqui, tu tens uma energia, né? Única. E Entendi. daí tu chegou e que é visível, assim. Eu queria te perguntar, até para te pensa assim, né? A gente está falando para mulheres de 13 países, 22 estados brasileiros. Então, elas estão em estágios diferentes, né? Eh, Em relação à autoestima, o que que tu poderia falar para essa mulher, assim, onde ela começa? Qual é o primeiro passo que ela para ela começar a melhorar essa ferramenta? Boa. Assim, né, Pan, todo mundo tem o seu lado, uma história triste para contar, um desafio que passou na vida e que, de certa forma, mexeu com o seu eu, né? Eu também tive, né, gente? Eu acredito que é a forma que tu trabalha essa emoção. E eu percebi ao longo dos últimos 3 anos, tá? Só pra vocês entenderem, eu era casada fiquei 11 anos casada, me separei e eu estava em busca da minha personalidade. Sabe quando tu finaliza um ciclo, que tu não sabe se tu gosta de pizza, se tu gosta de macarrão, se tu gosta de rock ou se tu gosta de pagode? Então, eu estava nessa fase de querer me encontrar. E aí eu comecei a perceber que eu buscava as coisas, gente, em todos os lugares, menos no lugar que ele estava, que era dentro de mim. Então, a partir do momento que você enfrenta o que tu sente e você entende quem é você, seja você mãe, seja você empresária, seja você dona de casa, enfim, todo mundo tem uma história e todo mundo tem uma força. E eu, Pan, comecei a buscar muito essa força. Então, desde então, eu falo para todas as mulheres que eu converso, que me perguntam muito sobre isso, tá? Como é que tu consegue essa energia toda? Primeiro que eu comecei a me amar. Eu comecei a aceitar todas as minhas fraquezas, que é difícil. Uhum. Pá, Olhar para elas é olhar difícil. para elas, gente, eu sei que é difícil enfrentar. Até a gente estava voltando do carro, né? E tá vindo para cá e eu estava conversando com a Mai sobre essa questão de a gente querer enfrentar o que a gente tem dentro de si e nos incomoda. E isso, de fato, nos prejudica. Então eu comecei a enfrentar. E aí dói. Primeiro tu entra lá no teu interior, gente. Tu vai chorar muito, tu vai enfrentar muito, tu vai se questionar muito. A partir do momento que tu faz isso, tu começa a construir uma mulher. A segurança. Tu começa a te admirar, tu começa a se sentir bonita, tu começa a se amar de fato acima de tudo, você em primeiro lugar. Então, gente, a dica que eu digo de fato é essa: busque você se encontrar e enfrentar as tuas maiores dores, as tuas maiores fraquezas ali, aquele monstro que está dentro de si e explora muito, porque a partir do momento que tu encosta neles, você trabalha e você sabe onde você tem que melhorar, corrigir, e aí você vai ter uma mulher maravilhosa aí dentro. E você para de ficar com medo, né? Porque se tu entende assim, cara, minha fortaleza é essa daqui. Aqui eu não sou tão boa, mas eu posso melhorar. Ou não, eu não quero ficar boa nisso Exato. aqui, né? Mas eu sei. Eu sei que eu sei que eu sei. É diferente de tu viver uma vida no automático, que de repente tu tá há 15, 20 anos trabalhando numa coisa que nem é isso que eu gostaria de estar fazendo, ou se vestindo de uma maneira que é o que eu vejo na TV, não é uma coisa que eu amo. Me maqueio assim porque todo mundo faz delineado. Eu tomo isso porque todo mundo toma shot de Uhum. manhã. Então, assim, é justamente. Eu acho que a gente não vai. Todos os podcasts que a gente fala, a maioria deles a gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de olhar para dentro. Mas ela tem uma questão prática, que é de se perguntar, de ter um momento de sair do automático e olhar por que eu faço o que eu faço, Uhum. né? Eu tô me vestindo assim, mas eu sou, essa sou eu? Essa é a minha identidade? Ou é uma coisa que eu compro? Os outros me dizem que é bom e eu acabo. A gente estava Exato. falando no começo sobre maternidade, que tu disse que Uhum.
tá na fase de querer ser mãe. A Má, ela, toda vida que eu olho, vou lá No estúdio. no estúdio, ela adiou mais um ano A sua gravidez. a sua gravidez. E eu vou te dizer que isso foi uma coisa que eu deixei no automático, porque não parecia que eu tinha uma outra opção além de ser mãe. Sabe quando Sim. tu já fez tudo? Ah, já fui pra escola, já fiz faculdade, já casei. Então agora o que que eu tenho que ser mãe. Então eu não pensei na possibilidade, eu quero. Isso é para mim, a maternidade é uma coisa que eu amo. Enfim, hoje eu tenho o Pedro, eu amo ele, né, sou muito Ele é grata muito pela fofinho. ele é um fofinho, pela Oxi, vida gente. dele, só que eu me dei conta de que eu não fiz essa escolha de forma consciente, eu me deixei levar. Assim como quando eu escolhi uma faculdade lá com 20 e poucos anos, eu escolhi o que era mais provável de eu conseguir um emprego. Olha só. Mas eu sou contadora, formada em contabilidade, só que eu sou muito criativa, eu sou comunicadora, então, assim, eu poderia ter tantas outras opções se eu tivesse olhado para as coisas que eu sou boa e que vibram o meu Exatamente. coração, não para as coisas que aparentemente vão dar certo, são as mais seguras. Mas a gente foi criado dessa forma também, né? Tem umas coisas aqui Crenças e tudo enraizadas. mais, né? Foi a mesma coisa quando eu comecei a trabalhar com outras coisas, porque existia uma insegurança em ser maquiadora, né? Uhum. Então, como é que eu ia fazer para me sustentar, para me virar? Até porque eu semana passada dei uma palestra sobre estética, porque eu sou esteticista também, né? E aí eu falei sobre isso, que a minha família ela é militar. Então, na minha família é engenheiro, é médico, é advogado. E aí ter uma pessoa do lado artístico foi meio que um Uhum. choque, assim. Então eu precisei primeiro me solidificar em alguma coisa de fato, para aí depois eu ir atrás do meu sonho, sabe? Porque tu precisava da aprovação. Da aprovação deles, Exato, a gente busca tanto o que o outro gostaria que a gente fosse. Gente, É. não, temos que ser Uhum. nós mesmas. E a partir do momento que a gente encontra o que a gente ama fazer, tu vai dar certo. Porque é o teu propósito. Mas, Grace, não sei se tu vai concordar comigo, mas tem uma coisa assim, ó, isso vem com a maturidade. E a maturidade vem errando, vem com o É tempo. verdade. Não tem como. A gente se dá conta de umas obviedades, assim, cara, era óbvio isso, mas assim, por que que não era óbvio pra mim? Aham. Sabe por que que eu não entendia que, né, eu ia sofrer menos? Porque a gente tá, assim, com uma visão, né, de mundo bem limitada. E daí tu vai vivendo e tu vai começando a olhar de outras formas. É isso que a maturidade verdade. traz. Daqui 10 anos, o que que a gente vai olhar e vai dizer assim, aquela mulher de 30 não estava enxergando isso Uhum. e estava na Exato. cara, né? Com o tempo. Eu acredito que tem muita questão também da maturidade. A maturidade, ela vem quando, de fato, você arrisca, né? Você arrisca um comportamento, você arrisca um trabalho, você arrisca questionar, se questionar também, questionar as pessoas que você ama, porque muitas vezes a gente faz escolhas, né? Fazemos escolhas perante o que a gente espera que aquelas pessoas que a gente ama fiquem felizes do que a gente mesmo, né? Só que isso, de fato, a gente só vai se perceber ao momento que a gente amadurece. E às vezes é tarde, ou às vezes não, porque não tem tempo para isso, né? E o amadurecimento vem com essa necessidade de ficar, de algum momento, de se perguntar o que realmente você quer. Mas eu lembro, eu tenho 30 anos, não faz tanto tempo assim, que eu comecei a trabalhar com 15, mas daí 18, 19 teve aquela parte da faculdade. A questão é de entender assim as minhas vontades. Eu não lembro de ter tido uma conversa comigo mesmo. Sabe, aquela coisa de Sim. tu aquietar o barulho de fora, tudo isso que a gente ouve a mãe falando, a mãe tem opinião, o pai tem opinião, a avó tem opinião, todo mundo tem uma opinião para a sua vida. Como você se você fizesse assim, daria certo. Então todo mundo mas a gente escuta pouco essa voz interior que fala assim, cara, tu é boa nisso, isso aqui tu não é tão boa, mas sei lá, se tu for para esse lado, tu nem vai precisar muito disso, ou a gente pode trabalhar. E a gente demora para se dar conta. Então, o quanto antes você começar a conversar consigo mesmo e ter esses tempos só você e você, né? Tentando deixar um pouco de fora o barulho que às vezes
às vezes não, todas as vezes nos influencia a tomar decisões, né, a ir por aquele caminho, né, e a gente acaba acreditando que é o melhor, porque às vezes é o mais seguro, porque às vezes é o que todo mundo está fazendo. Então, se você fale mais consigo mesmo para entender assim, quanto antes você conseguir fazer isso, mais madura você vai se tornar mais cedo ou vai sofrer um pouco menos. Porque eu fiquei 15 anos ali batendo e eu penso assim, se eu tivesse essa a gente sempre pensa, né? Se eu tivesse essa cabeça com 15, Uhum. gente, Opa, e vou te falar uma coisa que eu também, né, voltando a essa questão do autoestima que eu vim me encontrando, né, ao longo desses últimos 3 anos, que eu comecei a meditar justamente para isso, tá? Para eu entender e me ouvir. Por exemplo, meus pais. Os meus pais, eles têm as crenças deles, né? A criação deles e tudo mais. E muitas das crenças deles e as opiniões que eu perguntava, né? O que eu perguntava para eles alguma orientação, era a verdade que eles vivenciaram. uhum, Mas não era a minha verdade, não era a minha época. Então, eu começava a me questionar se aquele conselho que meu pai estava dando, ele estava dando porque ele queria o melhor para mim, que eu sei que de fato era isso, mas que no tempo de hoje faria sentido. era a única coisa que ele Era a sabia. única, exato, era a única coisa que ele sabia. Uhum, E aí eu comecei a perceber que eu amo meu pai e minha mãe, eles são uma referência para mim, só que eu busquei informações e questionamentos dentro de mim com pessoas que me inspiravam. Então, olha só, como é importante a gente entender esse lado. Não é ter o conselho das pessoas que você ama, mas se perguntar e perguntar para as pessoas que vocês têm como admiração, que vocês se inspiram no negócio de vocês, na vida de vocês, porque elas vão te dar muitas vezes esse conselho que tu esperava do teu pai, da tua mãe, ou das pessoas uhum. que você ama. Eu comecei a perceber muito isso e fazer toda a diferença. E às vezes tu não pode sentar na mesa de uma pessoa dessa, mas você Exato. pode ler o livro dela, você Exato. pode escutar o podcast dela e entender como ela se posiciona, enfim, outras formas, né? Porque essa frase é bem manjada, mas ela é real, né? Do sucesso deixa pistas. Uhum. Se tu olhar a fundo, né? Então, o que me apaixona naquela pessoa que eu admiro? É o jeito de falar? É, sei lá, o posicionamento, o que que te apaixona, né? E aquilo dá para te entender o que funciona para ti, o que que não funciona, para te modelar. Mar, me conta, em relação a isso, né? A modelagem, a se inspirar, o que que vem na tua cabeça? Quem que tu anda se inspirando aí? Eu sigo uma maquiadora que ela trabalha no Marcos Proença, que é um salão bem renomado lá em São Paulo. O nome dela é Nádia Tambasco, né? E ela. Ai, eu sou Ela foi. apaixonada por ela, até É. porque a gente conversa pelo Instagram, né? Tipo, ela me nota. Mas eu já digo que a gente é best, porque a gente realmente conversa assim no Instagram, né? E aí, quando eu fui para São Paulo uma vez, eu perguntei se eu podia ir lá conhecer a bancada de trabalho dela, e aí eu fui. E eu me modelo muito nela, até a gaveta de bala da minha Uhum. sala é dela, é ela que tem essa gaveta de bala, né? Então eu me modelo muito nela porque, ela tem um estilo de maquiagem muito parecido com o meu. Quer dizer, eu tenho um estilo de maquiagem muito parecido com o dela. Maravilhoso. Dois, ela é uma pessoa assim. Sabe quando tu passa uma tranquilidade, uma paz, assim? Eu quero ser isso, sabe? Eu quero passar isso para as pessoas também. Então, e eu sinto isso dela. Então, Uhum. por isso, assim. E outra é que, assim, ela é uma pessoa que ela já tem ela deve ter 40 e poucos anos. E ela já trabalha muito tempo com maquiagem, assim. E eu olho assim e penso, quando eu tiver 40 e poucos, eu também quero ser ela, entendeu? Uhum. Eu quero ser exatamente aquilo ali. E Então, eu me tem modelo muito nela, Tem assim. uma coisa que o tempo vai te dar, né? A maturidade é uma delas, né? Que é essa questão de tu realmente ter vivido, ter fracassado, ter acertado. A gente tem uma ansiedade de, cara, quero me autoconhecer hoje. Quero ficar lá me meditando Hoje. 5 minutinhos, mas eu quero saber tudo, quero entender. E não é assim. De repente, a gente tem que ter mais paciência né? Com a Com a gente. nossa. Tu sabe que eu, assim, eu falo muito da maquiagem porque é o que eu vivo, né? Uhum, Mas eu acredito que não é só a maquiagem que a gente tem que pensar, né? Como elevar nossa autoestima. A meditação é uma coisa que ajuda muito.
uma prática de exercício físico, se arrumar, às vezes eu não tô legal, vou lá na Fran, escolho uma roupa, uma coisa que me deixe mais elegante ou que me deixe mais com a minha cara. Então, eu acho que não é só a maquiagem, mas é um contexto num todo, porque eu quero passar para as pessoas, mas eu também quero passar para mim mesma, né? Eu quero olhar no espelho e ver que eu sou realmente aquilo que eu imagino que sou. Gosto daquilo que eu É, vejo, né, tenho orgulho daquilo que eu é. vejo refletido. Quero transmitir para as outras pessoas essa, né, essa energia, esse jeito de ser, acho que faz bastante sentido. Ô, Mai, e uma coisa que também, além disso, né, de tudo isso, tem o local que você tem como trabalho, né? Seja dona de casa, trabalho, ó, por exemplo, você é maquiadora. E eu lembro que toda vez que a gente se maquiava, assim, né, que tu me maqueia, tu fala, nossa, pra mim isso aqui é uma terapia. Porque tu ama fazer isso, né? Então, como é importante também para tu estar aqui hoje, né, nos entrevistando, nesse espaço maravilhoso, tu se realiza fazendo isso. Uhum. Tu ama, então isso aqui também já é uma terapia que tu se encontra. Porque quanto mais gente tu sabe o que tu tá fazendo no teu dia a dia, que tu tem um propósito, que tu vai impactar a vida de alguém, isso já te faz você se potencializar e criar o teu eu melhor, assim. É incrível. Uhum. A gente tem recebido muitas mães, né? Porque eu tô bem nessa fase, então, né? Meu bebê tem 7 meses e é engraçado como a autoestima é uma coisa diferente para cada uma. Na grande maioria das vezes, quando as mulheres escutam a autoestima, eu acho que elas pensam direto na imagem, né? No cabelo, na maquiagem, no corpo, nisso, na roupa que ela veste. Mas para além disso, é como aquela mulher se sente, o que ela transmite, porque pessoas infelizes, né, não transmitem coisas boas, né? Uhum. É difícil, assim, tu já vê uma pessoa que olha para baixo, cara fechada, ela não dá abertura. É diferente, uma pessoa sorrisão, energia, conversa, eu amo a vida, é outra coisa. Ela não precisa ser linda, ela não precisa ter a melhor roupa, ela não precisa estar com a bolsa, não sei o quê. Ela tem uma autoestima elevada. A autoestima é uma coisa diferente para cada uma, né? Mas ela é uma ferramenta que tem que ser trabalhada. Então, quando eu percebo, por exemplo, para mim, a autoestima está ligada com o meu profissional, diretamente. Eu não sei separar a Pamela vida pessoal da Pamela profissional. Então, quando eu me vi só mãe, né, naqueles 2 meses loucos, Nossa. assim, ó, tipo, sério, eu não sei nem dizer qual é a palavra Me que. dá esse conselho, pelo amor de Deus, eu tô baseada nisso. Mas assim, quando eu me vi, eu disse, cara, eu não quero ser uma cuidadora em tempo integral. A minha autoestima tá lá no chão. Por mais que eu conseguisse me maquiar, por mais que eu ainda botava uma roupa e ia, sabe, sair, dar uma arejada na cabeça, outras, assim, aparentemente a casquinha tava ok, mas por dentro eu tinha aquela coisa assim, cara, eu não quero, não é assim, eu amo meu filho, e daí vem essa dualidade, não é falta de amor, eu não quero apenas isso, eu quero isso mais isso. Quero tudo. Eu quero tudo, mas o dia tem 24 horas para todo mundo. E daí, quando tu escolhe algo, tu renuncia a algo também. Então, autoestima é diferente. Para mim, é profissional. Por exemplo, eu recentemente passei por isso. Porque em 2 meses, quase 3 meses, que eu fiquei exclusivamente mãe, né? Que eu fiquei em casa com o Pedro. E tu, assim, tu pode, né? Não precisa se limitar. Gente, cada um vai viver uma maternidade de uma forma. Mas só de pensar na mudança que tu tem que levar para sair com o filho, sério, é carrinho, é bebê conforto, é mamadeira, é fralda, não sei o quê. Já não vou ficar em casa, pelo amor de Deus. Já dava um cansaço. Então, assim, eu vim trabalhar com ele, sei lá, umas 3 vezes. Gente, assim, ó. E ele é um querido, ele é um bonzinho, Ele ele é não incrível. chora, ele não é aquela criança. Então, assim, é isso, a mensagem principal que eu queria passar era essa. Tá, mas olha só. Tu tá falando da maternidade, né? Aham. Agora eu vou te falar na versão de alguém que renunciou muita coisa por um período porque gerou um projeto. Vou te falar assim a minha realidade, Uhum. que a Mai inclusive acompanhou. Eu faz 1 ano e 8 meses eu assumi um projeto que era um projeto que podia revolucionar o mercado inteiro do meu negócio, que é o empréstimo consignado.
E quando eu recebi aquela oportunidade de fazer o negócio acontecer, eu queria fazer muito bem feito. Então, o que eu fiz? Eu abri mão de muita coisa por 6 meses, porque eu tinha uma meta para entregar. Então, eu tive que abrir mão de me relacionar com pessoas, de sair. Isso, eu sou solteira, né, gente? Então, assim, tu pensa uma pessoa acelerada, eu sou mega acelerada, enérgica, Uhum. tendo que focar 100% no lado profissional, porque sabia que tinha início de um projeto que podia ser o impacto da minha vida e mudar toda a minha vida e o mercado como um todo. Então, eu fiquei 6 meses sem sair, sem ver a minha família, sem me relacionar, sem ver os meus amigos, porque eu tinha que entregar esse projeto. E aí eu entreguei. Foi incrível. Quando eu entreguei, eu tava também assim, ó. Entreguei feliz, fui reconhecida, só que me veio esse sentimento também, falando assim, tá, peraí, eu não sou só uma executiva. Uhum. E não é só de dinheiro que a gente vive. Eu quero tudo. Eu Uhum. quero ser isso tudo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, peraí. O dia tem 24 horas. Eu vou trabalhar 8 horas muito bem feitas no meu negócio. E o restante do dia, eu vou tratar de mim. Então, hoje, tu vê, eu acordo 5 horas da manhã, graças a Deus eu não tenho filho, gente, eu consigo então acordar. Eu tô tentando tomando essa consciência. Eu acordo 5 horas da manhã, eu medito, vou pra academia, levo meu cachorro pra passear na beira-mar, que mora ali perto. Vou trabalhar, chego em casa, dou minhas mentorias, cuido do meu Instagram e saio com minhas amigas. Uhum. E vou jantar quando eu tiver afim, fico sozinha no final de semana, porque eu amo a solitude também. Então eu comecei a perceber que não é só uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer tudo. Só que cada uma no seu momento. Cada um no momento, sabendo o início, meio e fim daquele foco. E é uma crença que a gente tem que parece assim que uma vozinha que fica falando assim: "Ah, se tu é boa no casamento, tu não vai ser feliz. Se tu é feliz no casamento, tu não vai ser feliz no trabalho. Se tu é boa na espiritualidade, então assim, na realidade, hoje assim, eu não aceito mais isso assim. Eu não quero, eu quero ser uma mãe que eu me orgulhe. No entanto, eu amo trabalhar. Eu transbordo aqui também, além do meu filho, aqui também é um filho, né? A gente, eu levo o trabalho também como filho. Acredito que a mulher transborda dessas duas formas. Então, mas é isso, né? É se autorresponsabilizar, entender que as tuas horas são limitadas, Exato. que ao trabalhar eu deixo meu filho com alguém, só que eu criei uma rotina que me desse conforto. Se eu falar a minha rotina para alguém, talvez para ela não vai estar bom. Ah, tu não dá tempo suficiente, talvez ainda para o teu filho, para o teu marido, mas para mim ela tá boa. Eu consigo ser mãe, eu consigo ser empresária, eu consigo ser esposa, eu consigo sempre? Não. Tem dia que eu não estou satisfeita? Tem. Mas, assim, na grande maioria dos dias é o que me sustenta. É não ser apenas a cuidadora, é ser também empresária, é poder estar aqui, ter esse tempo de gravação. Então, a vida acontecendo não é uma Exato. faceta. A gente tem várias facetas. E eu sei que a mulher ela tem uma questão dessa culpa infinita, né? Com a cobrança A interior. gente fica, não, eu não fui mãe ainda. Uhum. Meu Deus, todo mundo pedindo, todo mundo querendo, não vai ser, tá velha, não sei o quê. Escutei tanto isso. Ai, Agora, mas estás com 33, não, já tens que ter, tá mais tarde tem já. que ter. Não, e agora que olham pra mim, e o irmãozinho? Meu Deus, gente, calma. O Pedrinho tá ali ainda. Mal fala. Daí eu digo assim, gente, que mundo louco é esse? Todo mundo quer dar uma opinião na vida do outro. Ninguém me diz assim, nossa, que legal, sabe? Tá tudo bem, tá tudo A gente funcionando. ainda tá falando sobre isso, Né? né? De opinar na vida dos outros. Todo mundo quer. Julgando, sabe? Por que ela não teve ainda o filho? Por que ela tá fazendo aquele podcast? Por que ela tá se maquiando? Gente, não. E calma. assim, se você escolher A ou se você escolher B, você vai ser julgado. Então, olhe para o que você quer, escolha o que você Você quer. gostaria. Porque, assim, é muito bom assim, ó, tomar na cabeça quando foi você que escolheu. Uhum. Porque o que é ruim mesmo é tu ser julgada, tu fracassar num negócio que tu nem queria. Exatamente isso. Isso é ruim, sabe? Porque tu nem parou para entender se aquilo ali fazia sentido para tua vida ou não. Eu acho que é quando a gente, né, começou a falar sobre
esse tema sobre autoestima, sobre posicionamento, e daí, em relação ao posicionamento, o resultado, porque é isso que a gente espera, né? Que quando a gente tem né, olhando para uma vida de uma forma holística, né, de uma forma integral, a gente falou, não quero resultado bom só na maternidade, só no âmbito profissional, eu quero ter um bom relacionamento. Talvez eu, no meu caso, quero ter uma fé fortalecida, eu quero poder fechar meus olhos, conversar com Deus, escutar, né? Às vezes a gente tem tanto barulho na cabeça que a gente não escuta umas coisas simples. Então, como fazer isso, né? Como entender os pontos? E eu acho que a melhor forma é se perguntando, se escutando, dando um primeiro passo. E daqui 10 anos tu vai olhar para a mulher de 30 e vai entender que ela não sabia de tudo. E quando chegar nos 40, a mulher de 50 vai olhar para a mulher de 40 e vai entender que ela não sabia, mas tu vai estar abrindo, né? Tua visão vai abrindo assim. Gente, o tempo ele não passa, ele voa em podcast, tá? Só para vocês saberem. Eu queria para a gente ir encerrando e indo para o final, queria que vocês pensassem nas mulheres que nos escutam e pensassem bem profundamente, assim, ó. Pensa que tem 13 países, elas estão pelo mundo em situações diversas, né? Elas se familiarizam com os temas que a gente fala todos os dias, empreendedorismo, elas querem ter uma espiritualidade mais aguçada, elas, né, as coisas que a gente mais fala, criatividade, maternidade, pensem nessa mulher que está em estágio diferente. E quando ela ouviu ou leu esse tema, autoestima, né, a influência da autoestima, um papo sobre posicionamento e então novos resultados. Pensem nisso e deem uma mensagem para ela da sua experiência, né, em relação à autoestima, em relação ao posicionamento, em relação ao resultado. Bom, o que eu posso dizer é que não importa o que aconteça, assim, ó, tu tens que fazer a diferença na tua vida primeiro para depois tu fazer a diferença para alguém. Tu tem que se amar em primeiro lugar sempre, assim, ó. Os teus defeitos, as tuas qualidades, tudo tudo tu tem que estar apaixonada por ti, assim. Sempre buscar melhorar, sempre buscar ser uma pessoa melhor, mas sempre também elevar os teus pontos fortes. Nunca esquecer deles, assim. Então, sempre buscar ter a sua fé, buscar estar bem consigo mesma. Independente do que aconteça, aí sim tu vai conseguir trazer isso para outras pessoas. Não importa como, tu vai conseguir transbordar isso para as pessoas. Uhum. E dá o primeiro passo, que é entrar nesse movimento. É, Exato. E ele não para, né? Não Não. acaba. Graça. Complementando até o que a Mai tá falando aqui, gente, a autoestima em si, né, para todas vocês, o que eu digo é o seguinte: ela vem muito de dentro, né? Só que é toda uma construção. Então, o lugar que você frequenta, as pessoas que você convive, o lugar que você trabalha, a forma como você pensa, os seus pensamentos, eles movem montanhas. Então, a partir do momento que você se sente amada, se sente segura e convive num ambiente com pessoas que você se sente valorizada, você não vai ter medo de nada. Você vai ser uma mulher incrível, você vai ser uma mulher segura, você vai ser uma mulher forte, né? Que tenho certeza que muitas pessoas ao teu redor se inspiram em você, só que elas te valorizam muito mais do que você mesmo. Então, pensem nisso. Tudo isso é uma construção. A vida é um comportamento, Pan e Maia aqui, de tudo. E eu aprendi a tomar essa consciência que para eu ser o que eu quero ser, que eu ainda estou num degrauzinho só, eu preciso estar com todo esse conjunto para que eu consiga alcançar. E, claro, independente de religião, eu acredito que todo mundo tem uma crença, mas questão de fé, Deus, ele, na minha visão, ele é quem está dentro de mim, quem comanda os meus pensamentos, o meu sentimento e as escolhas que eu faço ao longo da vida.
É isso. Já percebeu quando tu tá mais conectada com Deus, tudo começa a fluir? Tudo. Tudo. As pessoas que ele te une, o lugar que você frequenta. Sim, porque você dá Tudo espaço, transforma. É. né? Tu dá passagem para Passagem. realmente aquilo vir para tua vida, né? Tu vibra naquela energia. E uma última coisa que eu queria falar é que se tu tem uma inquietude, uma questão de o autoconhecimento é diferente para cada um, a autoestima também, então às vezes não é na aparência que tu tem que mudar, né? Ou tem que resgatar a sua autoestima, mas para mim a questão da transformação para a gente mudar algo efetivamente, tem 3 pilares, né? Tem uma formulazinha. A gente tem que mudar o que a gente pensa, então tem coisas na nossa cabeça, ou frases, ou pensamentos que estão ali ressoando, né? Aí isso aqui tu não consegue, isso aqui tu não é boa o Sabotam, né? suficiente, essa calça aí não te serve, olha só, isso aqui tá feio em ti. Então, o que tu tá pensando? Dinheiro não é para ti, empresária não, tu não pode ser empresária. Então, quais são os pensamentos que estão ressoando aí na sua cabeça que tu precisa mudar eles para daí então mudar as ações, porque quando a gente muda os pensamentos, mudam as emoções, que mudam o nosso comportamento, e daí eu vou me comportar de outra maneira. E para fechar esse ciclo, tu precisa mudar o teu contexto social. Então, são novos pensamentos, novas práticas e novas pessoas. Tu precisa conviver com pessoas que querem aquele mesmo objetivo, de alguma forma. É um livro, é um Instagram, não sei, mas assim, essa é a busca. Brasa longe do fogo apaga. Exato. Tu precisa botar tua brasa pertinho do fogo para ela ficar acesa. Então, eu gostaria de finalizar com isso, porque nós, mulheres, a gente tem uma. Eu olho para o meu marido e às vezes eu fico pensando, ele reclama, "Ai, mais um curso, mais um livro, mais. Mas parece que a gente tem uma inquietude maior, Uma eu não ânsia de sei, ensinamento. né? Uma coisa assim, ai, quero me descobrir, quero entender, quero saber o porquê do porquê do porquê. E a gente é assim, e que bom assim. Então, né, se nesse momento você precisa de transformação, essa é a minha mensagem. Muda teu pensamento, muda teus hábitos, as tuas atitudes e o teu contexto social. Porque brasa precisa ficar perto do fogo. Boa. Muito obrigada. Obrigada. Dani. Adorei o papo. Eu também e até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau.